Bom dia, Lioness. Estamos começando mais um dia do Devocional Lions, for Lions. Somos quatro mulheres. Eu, Renata André, Carla Campos, Sabrina Teio. Carla Campos vem falando de me descobrindo em Cristo. Depois vem a Sabrina Teio falando de corpo, alma e espírito. Renata falando de mente de Cristo, modelando Jesus, e eu falando de fé e graça. E hoje a gente está no dia 24, no meu sexto dia do bloco de 10 dias. Então você que é aí do YouTube, que está chegando agora, ih, caramba, eu já perdi, não perdeu nada, tá tudo gravado. Você pode ir lá, você pode rever, você pode ver quantas vezes você quiser. Quando você escutar uma dessas mensagens, você pode encaminhar para alguém que você acredita que está precisando daquela palavra daquele dia. Então, a gente começou esse projeto com o Devocional Plenitude, a Camila Vieira, fizemos por 40 dias consecutivos, que também estão gravados na minha página do YouTube. E depois disso, nós nos desafiamos a fazer o nosso próprio devocional, porque a gente acredita que todo testemunho deve ser compartilhado. E assim como o testemunho da transformando a vida de muita gente, a gente acredita que os nossos testemunhos também podem fazer isso. Então, nós modelando a Camila, também estamos escrevendo o nosso devocional, que é o For Lions, para também abençoar mais vidas, tocar mais pessoas. Eu vou logo começar, vou direto ao ponto. É, Vamos lá. Promessa e herança. Na minha caminhada cristã, ainda sou uma menina de 8 anos. Agora, com 9 anos, porque quando eu escrevi o devocional, era 8 anos. Mas a gente já virou o ano, já são 9 anos. 9 anos de idade, sim. Contando de quando aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador e me batizei, não tem nenhuma década completa. Porém, as coisas de Deus não têm a cronologia humana e ele tem me amadurecido e acelerado a passos largos para me preparar para tudo que ele tem para minha vida. Tenho certeza, tenho certeza que vidas serão tocadas através do que ele tem feito em mim para testemunhar uma vida plena, integral, abundante e próspera em todas as áreas da minha vida. Ele tem me levado para um novo estágio de relacionamento, tem me revelado um novo tempo da minha fé, da sua graça sobre a minha vida, entendimento da eternidade e do seu amor. Ele tem me ungido com um azeite em todas as feridas que um dia já tive, e nas cicatrizes que restaram, ele tem revestido de ouro com como aquela técnica chinesa chamada kintsugi, que significa emendar com ouro. Kintsugi é uma arte que valoriza as imperfeições e abraça a filosofia da impermanência e da simplicidade. Na cultura japonesa, uma peça restaurada com essa técnica torna-se mais valiosa por suas rachaduras revestidas de ouro. Desde que me tornei conscientemente salva, lavada pelo sangue de Jesus Cristo, plenamente perdoada, filha amada, herdeira, tenho acessado coisas e vivido circunstâncias que nem eu mesma julgava ter importância. Creio que o Espírito Santo tem me consolado nas minhas dores mais remotas, para que eu me sinta amada e me cure de todas as minhas fraturas emocionais. Ele me deu a oportunidade de debutar aos 46 anos de idade, com direito à costureira com cara de fada madrinha da Cinderela, vestido de debutante, príncipe, valsa, declaração, joia, decoração, convidadas, tudo e mais um pouco. Dá para acreditar? Me pergunto, que amor é esse? Numa outra edição do Mulheres Experience, tive a oportunidade de ter a festa de 15 anos que tanto sonhei e não tive. Ah, e teve até a noite da viagem para a Disney, onde nos divertimos muito com os personagens, brincadeiras e comida que lembravam a nossa adolescência. Como Jesus é lindo.
A promessa é algo que está no Antigo Testamento, na Velha Aliança, no cumprimento da lei. Revela a imperfeição e a palavra de morte. E já a herança revela o tempo que vivemos hoje. Após a vinda de Jesus, o Novo Testamento, onde fomos plenamente perdoadas pelo sangue de Cristo, a nova aliança, e o Pai entregou seu tudo, seu Filho unigênito, para a nossa salvação. Como se não bastasse, depois de viver meu baile de debutante, ele me deu a oportunidade de me casar com meu marido. Você acredita? Eu mudei o tempo também, porque quando eu escrevi, eu estava em outro tempo. Agora eu já casei na semana passada. Eu e o Emerson estamos juntos, fez 30 anos no dia 19 de 4 de 2025. E 28 destes morando juntos. Temos quatro filhos, uma casada que me deu o meu primeiro netinho, o Dom. No papel, e agora as duas netas que estão na barriga, que quando eu escrevi também ainda não estavam, que é a Cel e a Zoe. Então, mais duas netinhas estão chegando. No papel, éramos casados. Não éramos casados. Já nos casamos numa capela linda em Las Vegas, em Caná da Galileia, na primeira vez que fizemos uma viagem a Israel, e agora nos casamos em grande estilo no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, em 19 de abril de 2025, quando completamos 30 anos de namoro e 28 anos de casados. Tenho vivido a graça e experimentado o céu na terra. Me sinto privilegiada e amada por Jesus. E desejo, através de cada testemunho que lhe conto neste devocional, trazer estímulo para você crer no seu milagre, no seu azeite, na sua herança, que o Pai já tem liberado para a sua vida. Quando Deus quer, Ele faz. Deus não é engessado, Ele é soberano. E aí, o versículo que eu escolhi para compartilhar é Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vocês sabem que eu gosto de falar tudo e depois a gente fica mais à vontade. Então eu já vou para o Vivendo a Palavra. Passei um tempo da minha caminhada cristã tentando compreender a diferença entre lei e graça. E hoje posso lhe afirmar que vivo a graça de Jesus na minha vida. Pode parecer superficial o que eu vou compartilhar com você agora, mas quero que compreenda que Jesus é o próprio amor. E qualquer coisa que não seja boa não pode vir da parte dele, pois nele só existe bondade e graça. Esse Jumanji bíblico que vivi é simples, porém muito afetivo e significativo, e demonstra o cuidado de Deus com a minha existência. Numa viagem que fiz à Turquia, tive uma mala perdida por uma semana durante a viagem. Obviamente, fiquei chateada, pois tinha preparado as roupas, havia algumas coisas como roupas íntimas, escova secadora e outros itens que eram importantes para mim durante a viagem. Então, depois de tanto infortúnio, comecei a ser mimada no mínimo detalhe. Tenho um perfil solucionador e logo comprei umas roupas no camelô na Capadócia e segui minha viagem como era possível, pois estávamos em um grupo com mais de 60 pessoas visitando as igrejas do Apocalipse. Eu tenho um alinhamento que é muito afetivo, eu tenho um alimento que é muito afetivo para mim e posso até não comer, mas nunca abro mão do meu café com leite. O meu café com leite é afetivo. Numa madrugada, tínhamos um voo às 4 da manhã e tudo muito corrido. Não tinha como tomar café no hotel por conta do horário. Chegamos no aeroporto e o meu esposo perguntou se eu desejava algo e eu falei, eu queria mesmo um café com leite do Starbucks. E ele respondeu, vou comprar aqui próximo, porque já iniciou o embarque, então disse a ele, então não precisa. Não demorou 2 minutos. Um amigo que estava nesse grupo passou com um copo do Starbucks falando: Quem quer? Eu perguntei para ele: O que que é isso?
Ele respondeu: café com leite. Eu perguntei para ele: você comprou e está sobrando? E ele respondeu: não, o rapaz me deu a mais. Uau! Eu entendi na hora que Deus me mandou aquele café com leite. E era para mim. Eu falei: não é sobre saber sobre a graça, sabe? É sobre, não é sobre ouvir falar da graça, é sobre viver a graça. E isso é viver a graça. Viver a graça não é receber uma grande bênção, mas é receber aquele café com leite num momento de tanto infortúnio, um café com leite que é tão afetivo para mim. Então, eu quero demonstrar para vocês as grandezas que a graça faz, mas também as coisas singelas que a graça faz. Porque às vezes é o café com leite afetivo às 4 da manhã. Aquele café que é do jeito que você gosta, específico, e só você vai entender o que que é aquilo para você, o que que é aquela graça naquele momento. Eu estava tão chateada, não estava podendo cuidar do meu cabelo, não tinha uma escova, não estava me sentindo bonita, não tinha minha make, não tinha as minhas coisas para me cuidar. E aquilo estava me deixando chateada. E aí Deus começou a me mimar, mas me mimou de muita coisa. Vocês não têm ideia. Foi do café com leite a ter Rodrigo Silva cantando Amazing Grace para mim, em pleno, não é? Não foi, Rê? Em pleno Estreito de Bósforo, né? Ali aquele. Do nada, ele falou: olha, Deus mandou eu cantar essa música para você de aniversário. Ele cantou aquela música Amazing Grace para confirmar a graça na minha vida. Eu até me emociono, que é para você não ter dúvida. É um absurdo o que Deus faz, sabe? Então, foi lindo demais. Meu marido fazendo uma declaração, eu recebendo felicitações do pastor Josué Valandro, que inclusive realizou meu casamento e nos exortou exatamente nessa viagem. Foi nessa viagem que a gente recebeu exortação a respeito de oficializar o nosso casamento. E a partir disso, a gente começou a pensar nessa possibilidade até que ela aconteceu. O Emerson me pediu em casamento e semana passada eu vivi um momento assim que eu não sei nem descrever para vocês. Na verdade, eu não vivi, eu ainda estou vivendo ele, porque eu vou hoje para a lua de mel. Eu estou aqui, ó, arrumadinha, que quando eu sair daqui, eu estou embarcando para viver a nossa lua de mel. A gente está indo para Bahia, que eu queria ir para um lugar bem na nossa cara, praia, bem para descansar, bem paraíso, sabe? Viver os dias perfeitos da nossa vida, do nosso casamento. Então eu ainda estou vivendo um pouco essa graça com relação a esse ouro nas rachaduras, né? Aí eu vou voltar lá para aquele exemplo que eu dei dessa técnica chinesa. Não sei se vocês já viram. Vou pegar aqui como exemplo. Esse daqui também foi um super testemunho que eu tive. Eu vou até mostrar para vocês para compartilhar. Quando eu tive no Mulheres Experience de Angra dos Reis, foi lindo também. Eu fiquei muito exortada sobre me manter convicta sobre a graça. Por quê? Porque eu entendo que às vezes é muito mais fácil falar de dor do que falar de amor. As pessoas se conectam mais rápido pela dor. Elas têm mais dificuldade de se conectar pelo amor, pelo positivo. Elas se conectam mais rápido pelo negativo. Se você conta uma história de dor, rapidamente as pessoas se compadecem. Elas choram com você. Agora, se você conta uma história de vitória, de graça, de abundância, as pessoas desconfiam, as pessoas acham que não é para elas. Então, estava muito desafiador para mim estar naquele Mulheres que propunha algo que não estava mais no meu espírito. Eu amo muito o que acontece no Mulheres Experience. E eu respeito muito, mas o meu momento espiritual não estava conectado ali. Na verdade, sempre está, porque cada um está ali vivendo a sua própria experiência. Então, eu vou te contar como foi essa minha experiência lá da graça, mesmo no momento.
de muita lei sendo falada. Porque para mim está muito claro que eu sou plenamente perdoada. E eu não consigo mais viver de outra forma, porque a minha mentalidade mudou. E quando a nossa mentalidade muda, não tem como voltar atrás. Então, quando alguém fala para mim, confesse os seus pecados, é como se ela estivesse me mandando viver o meu pecado de novo e sentir tudo de novo. E eu sinto no meu espírito que eu sou lavada pelo sangue de Cristo, pela obra da cruz. Dos seus pecados eu nem lembro mais. É isso que a Bíblia diz. Ele odeia o pecado e ama o pecador. E foi por isso que Deus deu o filho dele. E eu sinto isso na minha carne, no meu espírito, na minha alma. E eu não consigo viver outra coisa que não seja isso. E aí, a proposta é que a gente andava com um vasinho assim, de barro, tá? Foi linda essa dinâmica, tá? A gente andava com um vaso de barro e tinha que escrever todos os pecados, todas as coisas ruins, todos os sentimentos ruins, comportamentos ruins. Falei, gente, eu não vou ficar escrevendo isso. Eu me recuso a estar nesse lugar emocional. Tô fora. E aí eu comecei a ficar naquela exortação. Eles passando aquele exercício e eu falei, não. Falei, quer saber? Eu vou escrever coisas que eu acho que eu preciso melhorar. Eu tentando fazer o exercício da minha forma, mas me encaixar no exercício. E comecei a escrever coisas. Ah, isso aqui eu preciso melhorar, tá? E botei. Depois eu comecei a pintar como se fosse um sangue, lavando, eu até tirei foto, o meu vasinho de barro. E aquele sangue simplesmente pintou tudo aquilo que estava embaixo que eu escrevi. E é o sangue de Jesus, aquilo ali eu plenamente perdoado. Meu vaso de barro não era um vaso que eu precisava mais quebrar, poderia guardar ele para nunca esquecer que tudo que estava escrito ali foi lavado pelo sangue, porque eu pintei ele todinho, porque ele foi lavado com aquele sangue escorrendo pelo sangue de Jesus. E depois, num segundo momento, elas propuseram da gente pintar um vaso, um vaso feito pelas próprias mãos da gente. Então elas deram um vaso branco, deram tintas, purpurinas, pedrinhas, tá vendo? E eu pintei o meu vaso. É lindo, né? Ficou lindo o meu vaso, eu guardo ele. Tá lindo demais. E esse vaso foi feito com as minhas próprias mãos, na força do meu braço. Esse é o meu vaso, o vaso da Janaína, da mão humana. Mas, no final, eu chorei tanto, porque Deus confirmou que a minha caminhada estava correta, que eu não precisava, eu não estava inadequada, que eu não precisava me adequar àquele momento, mas eu precisava respeitar o momento das pessoas. e, e o ambiente o que estava sendo promovido, porque era importante também. E foi nisso que eu fui trabalhada, que cada um tem o seu tempo e o seu momento. Apesar do meu momento ser outro, eu tinha que contribuir para aquele momento que estava acontecendo. E no final, a gente ganha exatamente um vaso feito por Deus. Ó, um vaso com o meu nome, personalizado, todo pintado com ouro. Tá vendo? Esse é o vaso de Deus na sua vida. É a graça. Então foi linda essa dinâmica. O vaso de barro, o vaso feito pelas suas próprias mãos e o vaso mais valioso, feito de porcelana, personalizado com o meu nome e, tá vendo? Com ouro. Porque quando é de Deus, quando é espiritual, vem o melhor para você. E eu falei, que coisa linda, amei. E ali eu fui trabalhada também, mas dentro das minhas crenças, do que eu tinha que aprender. E aí eu vou voltar para aquela técnica japonesa. Eles pegam, quando alguma coisa no Japão, eles não jogam fora, por exemplo, quebrou a xícara, eles não jogam fora. O que que eles fazem? Eles colam ela e na rachadura, onde ela rachou, ela não fica com a rachadura aparecendo. Eles pegam uma pintura de ouro e começam a pintar essa rachadura. Eu tenho também uma joia de uma amiga chamada Acaso.
Quando eu olhei esse brinco, eu estava num conflito muito grande. Eu estava vindo de uma série de cursos dentro da Febracis, onde muita coisa falava: você tem que ressignificar, você tem que ressignificar, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo. E eu ficava, gente, mas ressignificar, eu não tenho como esquecer o que aconteceu, porque o que eu sou hoje é estruturado exatamente por causa de tudo que eu passei e por causa de tudo que eu vivi até aqui. Isso estruturou a minha personalidade. Como que eu vou ressignificar isso? Aí eu vou ser quem? E aquilo era um diálogo interno que estava dentro de mim. E eu estava naquele conflito. Quando eu fui conhecer a coleção, que eles me apresentaram esse brinco, eu falei: esse brinco é meu. Esse brinco fala muito sobre esse meu momento. Por quê? Na hora que eles estavam fazendo o brinco, uma das pedras do brinco caiu no chão. E agora? A gente perdeu a pedra. Não, perdeu não, vamos ver o que a gente vai fazer. E aí eles adotaram a técnica japonesa de colocar naquela rachadura o fio de ouro para colar a pedra e fazer um designer naquilo. Então aquilo virou um designer ainda mais bonito e cheio de significado daquela peça. Uma peça única. Não tinha como as pessoas vão o quê? Quebrar outra pedra para fazer aquilo? Pior que teve, tá? Teve alguém que falou: quebra a minha pedra também, joga no chão e passa o ouro em cima. Ou seja, de uma coisa que seria um problema, virou algo lindo, maravilhoso, único, cheio de identidade, cheio de significado. E eu comprei aquela peça para mim, muito feliz, e aquilo foi resposta de Deus para minha vida. Sobre ressignificar, não é você esquecer, é você entender que aquilo existe, mas você fez daquilo algo muito melhor, muito mais bonito, e você escolheu olhar de uma forma diferente para aquilo. E aí aquilo ficou muito bem resolvido dentro de mim. Que Deus fala de muitas formas. Você precisa estar atenta para ouvir. Outra situação assim que eu quero compartilhar com vocês é essa do casamento. Como tem sido lindo o que Deus tem feito na minha vida, gente. Eu me sinto tão. O meu marido falou nos votos dele: você é uma filha mimada de Deus. Você é muito mimada. E eu sou mesmo. Porque eu penso numa coisa e logo ela acontece. Às vezes é uma coisa que eu nem pedi, sabe? Eu, eu, eu só penso: poxa, eu queria tal coisa, poxa, eu queria viver isso aí. E a coisa acontece. É tão rápido. E aí eu penso: eu devo estar bem sintonizada. Tem coisas que talvez eu ainda não tenha acessado porque eu não tenho entendimento. Mas tudo que eu tenho entendimento, eu tenho acessado. Sem exceção. Em todas as áreas da minha vida. E aí eu percebo que não é uma coisa de uma área, é uma coisa de uma frequência, de uma sintonia. Não tem nada hoje que eu penso de bom coração, de boa vontade, que não venha acontecer. Tudo está acontecendo naturalmente, é natural. Eu vou tocando e é natural, sabe? E é assim, eu me sinto de fato vivendo uma graça que eu nunca experimentei antes, porque eu achava que isso talvez fosse financeiramente falando, que a gente associa muito isso a graça é receber, receber algo, receber alguma coisa. Mas e quando você começa a receber emoções, coisas intangíveis que você não consegue pegar, que não é um presente, não é uma coisa? Quando você consegue receber as emoções mais remotas que estavam dentro de você, nem você sabia. Que, por exemplo, eu já tinha debutado 3 filhas, casado uma. Quando que eu ia imaginar que eu ia viver uma festa de debutante aos 46 anos? Eu ia imaginar. Para mim isso estava vencido, essa crença tinha ficado para trás. Mas quando eu li aquele papel falando que a gente ia debutar, eu caí em choro, porque dentro do papel estava escrita exatamente a frase que me machucou muito. Você vai passar da, da infância para a adolescência. E eu escutei essa frase de uma maneira agressiva para mim.
você não vai ter festa de 15 anos porque você não é mais criança, porque eu já tinha perdido a virgindade. Então essa frase me machucou. E aí Deus não foi certeiro, trouxe aquela frase para eu não ter dúvida de que era para mim. E foi a Renata que insistiu muito para ir, porque eu não ia nesse Mulheres Experience, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer lá. Cada um é diferente do outro. E eu não ia. Na última semana, assim, eu decidi, acho que eu vou. Quando eu recebi aquilo, eu me debulhei. E aí eu já tinha o vestido, estava aqui na minha casa. Foi lindo, foi um negócio assim estrondoso, não sei nem te explicar, porque se eu contar no mínimo detalhe não vai ter tempo, porque é detalhinho mesmo, é no mínimo detalhe que acontece. E aí agora, e aí eu penso que essa rachadura dos 15 anos foi revestida por ouro, porque eu de fato tive o meu príncipe, que é verdadeiramente o meu príncipe. Não foi um príncipe que eu dancei e ele vai, nunca mais eu vou ver. Foi o meu príncipe, o meu marido. Ele me deu uma joia. Ele foi super príncipe mesmo. Ele foi no hotel, ele foi dançar comigo a dança. Enfim, e a gente tinha um no celular, ele falava: "Eu vou ser o seu príncipe". A gente nem imaginava que isso ia acontecer, né, gente? Eu que vou ser seu príncipe, eu que vou ser seu príncipe, ele falava isso. Aí eu gravei até num dos meus celulares escrito assim: "Meu príncipe". E isso aconteceu. Vocês acham que eu sabia que isso ia acontecer? Não. Uma energia, uma frequência que a gente começa a vibrar e a gente começa a receber. E aquilo foi lindo, maravilhoso. Aí a gente foi para essa viagem da Turquia e lá o pastor Josué Valando deu uma exortada na gente sobre. Eu não tenho dúvida da aliança de vocês, mas por que não está oficializado? Por que não, tá, não fez o certo ainda? Aí falou pro meu marido que ele ficou até meio contrariado, ele falou nos votos dele. Eu fiquei meio chateado, aquele negócio de falar: você quando compra um carro, você não passa pro seu nome? Você quando compra um imóvel, você não transfere ele pro seu nome? E por que que a mulher você não fez isso ainda? Eita, pegou pesado, e foi em público. E aí acho que ele ficou mais exortado ainda. Porque a gente estava renovando votos de 25 anos, e aí a gente foi ali para receber a bênção junto com todo mundo. E aí ele falou isso. E deu resultado, né? Semana passada colhemos os frutos dessa exortação. Para você ver que a gente também precisa receber a exortação. Às vezes ela vai nos fazer bem. E as pessoas que estão nos exortando estão sendo usadas para o que Deus quer fazer na nossa vida, que é o azeite, que é o ouro em pó que Ele quer botar naquela rachadura. E a gente nem sabe. A gente fica resistente, a gente fica contrariado do que a pessoa está falando e fazendo, mas aquilo é o ouro em pó que vai chegar na sua vida. E você não sabe. A pessoa está te exortando, você fica resistente, não gosta, mas aquilo é para o seu bem, para a graça que ele quer derramar em você. E às vezes a gente não entende isso. Essa pessoa é de Deus na sua vida? Então ela só pode trazer uma palavra vinda do reino, direto do trono. Se você entende que aquela pessoa que está te exortando te ama e ela é do reino, não pode ser recado de outro lugar. Você precisa olhar com olhos de amor e falar: ei, essa pessoa é do reino. É. Tipo, faz os checks. Essa pessoa, eu encaro ela como uma pessoa do reino? Sim. Essa pessoa me ama, ela gosta de mim? Sim. Por que que eu estou resistindo ao que ela está falando? Se ela está falando, ela está trazendo para mim um recado direto de Deus. Era o caso do pastor Josué Valando. Por que eu vou duvidar da exortação dele? Não tem porquê. Então, foi lindo. Eu fiquei muito feliz. Eu ainda tô lá, né? Se pudesse rebobinar, eu voltava para sábado. Foi maravilhoso. E, assim, é como se a bênção ela não parasse de acontecer. E quando eu acho que acabou, acontece uma coisa nova. É muito mais do que eu posso imaginar. Então, é como o exemplo dos vasinhos. Eu programei uma festa.
Mas no acontecimento da festa e o pós-festa, começou a acontecer muito coisas maiores e melhores. Olha que coisa. Um dia eu conto para vocês, porque não está no devocional, porque aconteceu depois. A história do meu vestido de noiva. O meu vestido de noiva foi incrível, foi maravilhoso. Assim, eu tô apaixonada pelo vestido, eu estava muito bonita. Eu olho as minhas fotos e eu falo, meu Deus, eu estou me sentindo com 30 anos. E era o maior conflito que eu tinha. Meu Deus, eu vou casar, eu velha, avó. Eu vou tirar aquelas fotos, aquela véia. Eu estou me sentindo uma menina. Eu olho as minhas fotos e eu fico, meu Deus, parece que eu casei com 25 anos. É absurdo, sabe? Então eu entendo que isso é o azeite, isso é a graça. Isso é o vaso de porcelana com ouro personalizado. E isso aqui foi a festa que eu planejei. Olha a diferença entre as coisas, gente. Tem muita diferença nisso. E a gente tem que usar isso para nossa vida, esse exemplo. Eu fiz todo o meu casamento como se fosse a plantação de uma semente. Até as pessoas falam, você tem que fazer um vídeo explicando cada detalhe do teu casamento, porque isso vai evangelizar as pessoas e tal. Falei, eu vou fazer isso, vou fazer bem bonito. O convite do casamento já era uma semente. Vocês sabem que eu distribuo, presentei as pessoas com Bíblia. Então elas já recebiam uma Bíblia, que é a palavra de Deus, que é um propósito que eu tenho na minha vida que ele colocou. Então, elas recebiam um convite falando de um versículo, de mais de um versículo ali de Coríntios, que fala do amor. Me lembro agora, nem tenho aqui escrito para eu ter de cabeça. Mas depois eu falo para vocês, coloco no grupo qual é esse versículo que vinha no meu convite. Eu acho que é 1 Coríntios 13 alguma coisa. Não lembro agora. Que fala do amor, que o amor é paciente, que ele é E aqui, bondoso. ó, tô com ele. Aí, ó, Primeira lê aí, Coríntios Carlinha. 13. Vamos lá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. É Desculpa. isso. Obrigada, Carlinha. Então, aí na contracapa do meu convite tinha esses versículos, né, que foram falados no meu casamento de Las Vegas. Então, a gente carrega eles com muito amor. E eu fiz questão de colocar eles na contracapa, né, do nosso convite. E vinham 4 docinhos, né, 4 bem casados. Primeira semente plantada foi a Bíblia dada para os convidados, cristãos ou não cristãos. Então, tudo foi em volta da oliveira, né? Porque eu e o Emerson somos oliveiras, nem o nosso nome a gente precisa trocar, porque ele já é igual. Então, a gente não precisa trocar um documento. Eu sinto graça nisso, imagina. Eu não preciso nem trocar de nome. A gente já era casado mesmo. Deus fez esse casamento e Deus queria que a gente obedecesse e fizesse a coisa correta de oficializar ele. Depois disso, eu vou falar as coisas que eu pensei e depois eu vou falar para vocês as coisas que aconteceram que foi feita pelo Espírito. Teve o convite, depois do convite, as pessoas foram na decoração. Eu queria que fosse como se fosse etapas de experiências que as pessoas vivessem. Então, quando elas chegavam, tinha uma pessoa cantando uma bossa nova. Por quê? Porque elas estavam chegando no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. Então, elas precisavam sentir onde elas estavam, que era chegando no Rio de Janeiro. Então, elas entravam no Copacabana Palace. Quando elas entravam na sala de cerimônia, em cima eram como se fossem redes e tinha os peixinhos brancos, que é o símbolo cristão, e porque a gente
deixou de ser pescador de peixe para ser pescador de almas, de pessoas, de trazer pessoas para o reino. Então tinha essa representação. Todo o meu caminho para o altar era um caminho de ouro. Por quê? Porque quando isso aconteceu, eu estava estudando João. Por que João? Porque eu queria entender a mentalidade de João. O que era ser a- amado. Não é sobre amar, é sobre se sentir amado. Todos os apóstolos eram amados, mas somente João se sentia amado. Ele se auto-intitulava o amado. E ele era chamado assim, ele era visto assim. Por quê? Porque ele se sentia assim, aquilo era a verdade dele, era a graça que estava sobre ele e a forma como era apresentada para ele. E aí, como estava estudando Apocalipse, parece que veio toda a decoração do meu casamento veio na minha cabeça na hora. Eu falei, eu tenho que fazer uma coisa como céu na terra, como se fosse Apocalipse. Quando eu falei isso para a decoradora, ela falou: Tu bebeu o quê? Eu também quero um pouquinho. Eu falei: Não bebi nada, é porque você não entende o que é o Apocalipse. O Apocalipse para o cristão, porque ela é judia. Então, para eles, Jesus foi só um profeta, não é o Salvador. Para os judeus, o Messias ainda não veio. Eles ainda estão esperando. Talvez eles acreditem numa segunda vinda, né? E aí, eu peguei e falei para ela, ela falou, meu Deus, o que que é isso? Como é que eu vou fazer Apocalipse? Aí eu falei, eu tenho todas as referências do que eu quero que você faça. E aí fui passando para ela, e no meio do caminho foi surgindo também algumas ideias. Essa do peixe, por exemplo, não tinha. No carnaval teve uma decoração no Copacabana Palace, que era uma, uma circunferência de peixinho dourado, assim, descendo. Eu falei, eu quero isso. É isso aí que eu quero ali na minha caminhada, em direção ao altar. E aí a gente casou debaixo de uma oliveira. Eles montaram uma oliveira e as pessoas passavam pelo altar quando o véu se rasgava, se abria, que é uma representação do seu relacionamento com Cristo. Você não precisa mais de intermediários, o véu foi rasgado, não tem mais o Santo dos Santos, onde alguém tinha que ir lá falar com Deus ou prestar sacrifícios a Deus, é, e tinha que estar imaculado, senão morria lá dentro fulminado. O véu se rasgou e você pode ter acesso a Jesus em qualquer lugar, a qualquer tempo, a qualquer hora. E aí o véu abria no meio daqueles arcos, você entrava e eram ruas de ouro com asas de anjo, 8 asas de anjo e tudo de LED representando o céu. E aí as pessoas passavam por aquilo. Inclusive, antes delas entrarem, foi borrifado uma essência de chá branco da Tânia Bulhões, né, que eu amo, que é uma delícia, que é bem delicado, sabe? Parece que você está no céu mesmo. É para as pessoas terem experiências sensoriais, visual, durante a passagem, eu pedi para cantar aquela música Quem já pisou no Santo dos Santos? Então, enquanto todo mundo passava, só tocava essa música, esse refrão, para que as pessoas se sentissem aí, e o cheiro, o olfato. Quando elas chegavam no salão de festa, tinham flores que apontavam para cima. Eram flores, né? E a pista era dourada também, com ruas de ouro, tudo era muito dourado, branco, e toda a parede era revestida de telões que continuava aquele céu. Aquele é o apocalipse que eu acredito que eu vou viver. Que eu já vivo um pouco na Terra, mas que não vai ter mais dor, não vai ter doença, não vai ter maldade. E era isso que eu queria viver e representar e passar de mensagem no meu casamento. Tinha um rapaz maravilhoso fazendo uma pintura ao vivo da gente. Então, assim, foi tudo muito lindo. Eu preparei com muito amor. Esse vasinho é lindo, foi o que eu preparei. Mas Deus fez mais. A atmosfera que estava no lugar, vocês não têm ideia. As pessoas falavam assim: o Espírito Santo era palpável. Vocês já ouviram essa expressão? Eu nunca tinha ouvido. E começou a me chamar a atenção porque eram muitas pessoas falando aquilo.
Era palpável a presença, era palpável a presença. Eu falei, caramba, então a mensagem foi passada. Quando acabou a cerimônia, aquele espaço da cerimônia, ele se transformou num circuito de mimos para os meus convidados. Então, tinha uma pintura sendo feita para mim e para o Emerson, e tinha uma pinturinha que eles saíam de lá com a pintura deles para levar para casa. Quem não recebeu, vai receber depois, porque não dá tempo de fazer todas. Tinha foto, tinha massagem nos pés, enfim, foi lindo demais. E aí foi colocado aquele bolo maravilhoso no altar, e uma coisa que eu não sabia, que é as coisas que o Espírito Santo fez, que não fui eu que fiz, e eu não vou pegar para mim esse esse louro. Lá em Apocalipse, eu não me lembrava e o Emerson falou para mim. Eu coloquei dois telões, que o Paulo Vieira foi meu padrinho, foi representado pelo filho dele e a Camila. E aí ele ia fazer uma profecia no momento da profecia, mas ele estava fazendo o método CIS. Eu falei, não, vou dar um jeito do Paulo tá. Coloquei os dois telões, eu falei, a gente coloca como se fosse o Getsemane, que tem a oliveira, e a gente projeta a oliveira enquanto eu estiver entrando, e no momento certo ele entra no telão com o vídeo. Pronto. Essa foi a minha visão do meu vazio. Mas Deus tinha outra visão. Eu não lembrava que as duas testemunhas do Apocalipse eram duas oliveiras. Eu não sabia. Meu marido, mas você sabe, né, que são duas oliveiras as testemunhas do Apocalipse. Eu falei, não, eu não sei não, mas o Espírito Santo sabe. E aí ele colocou lá as duas oliveiras de testemunha. E foi incrível isso. Eu falei, meu Deus, Deus fez mais. E eu tenho certeza que outros desdobramentos vão chegar ainda no meu ouvido do que o Espírito Santo fez. E aí entramos. Entramos, quando chegou lá, tinha aquelas flores para cima. Depois você vai olhar lá o meu destaque, você vai saber tudo isso que eu estou explicando para vocês. E aí eu fui para um churrasco depois do casamento na casa de uns amigos, que foram os meus padrinhos. E aí ele falou assim: Caraca, Janaína, e aquela flor? Eram as trombetas, né? Eu, hã? Trombeta? É, aquela flor que ia pro teto, igual uma trombeta, parecia uma trombeta. Falei, não era não, mas agora é, porque eu não fiz, mas o Espírito Santo fez. E aí, como o chão refletia de ouro, era o espelhado, quando você tirava a foto de frente, tinham sete trombetas do Apocalipse. E isso foi Deus que fez. Não fui eu não pensei nisso. Gente, é lindo demais. Como se não bastasse, eu sei que ela tá aqui, porque ela tá falando no chat, aparece aqui pra mim. Tô em casa, ó, domingo. Eu já sabia que ia acontecer isso, porque ela tinha me falado. Chega aqui o quê? Uma oliveira de 30 anos que eu ganhei de presente. Ou seja, não acabou. Eu continuo recebendo graça, honra, amor. Lindo demais, gente. Eu tenho muita história para contar de graça. Muita, 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 muita. E se você se incomoda quando eu falo essas coisas, você precisa se revisitar. Por quê? Porque você está sintonizado na dor. Você não consegue sintonizar na sintonia do receber, do amor, da graça. Você precisa mudar, virar essa chave. Eu fui palestrar agora sábado. Cada 5 minutos que eu tinha com alguém, ela usava 4 minutos e meio para falar de dor. O tempo todo. Porque o marido ficou doente, porque não sei o que aconteceu, isso eu tô com um problema daquilo. Não falava coisa boa. E aonde você foca, expande. A pessoa só fala do problema. Ela só sente ele. Ela só vibra nele. A gente tem que mudar e virar essa chave. Começar a falar de amor, de graça, de coisa boa. Eu sei que acontecem coisas ruins, mas existe o azeite e o ouro que Deus quer colocar nessa cicatriz e nesses acontecimentos. Você precisa esperar por isso. Carlinha, quer contribuir? E aí, meninas, bom dia, Lioness. Desculpa mais uma vez só a voz que tá se recuperando aqui. Bom, acho que quando a gente vê a Jana falando sobre graça, né? Só para desconstruir aqui uma linha de raciocínio, e ela falou um pouquinho disso no início, ela fala sobre o acesso, né? Ter acesso.
Então, acho que você precisa se permitir, primeiro, ter esse acesso. Quando eu digo esse acesso, é uma capacidade de se aproximar de Deus por meio da sua fé em Jesus, né? Então, quando você abre esse acesso através de uma mudança de mentalidade, de uma renovação da sua mente, né? Você se torna mais sensível ao Espírito Santo. Por quê? Porque você acaba vivendo de acordo com os princípios de Deus, né? E ela faz isso muito bem. Ela experimenta a plenitude de Deus. E o casamento dela nada foi mais que isso, foi sacramentar a plenitude de Deus na vida dela, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá? Perfeito. Então, na verdade, eu acho que ela experimentou a plenitude de Deus na vida dela no casamento, porque assim como ela contou, nós que estávamos lá né, vivendo essa experiência, experimentando cada detalhe sensorial principalmente, né? Seja o olfativo, seja o que você estava ouvindo, seja no paladar, nos mais diferentes sabores, nesse cheiro impecável do chá branco que eu tinha reparado também, que foi maravilhoso. Então, ela teve o cuidado, assim como Jesus tem com a gente, se a gente mudar a nossa mente, se a gente renovar a nossa mente, se a gente der acesso a Ele, ao Espírito Santo, né, transformar a nossa vida, não só pela dor, né, porque às vezes a gente acha que, que a riqueza ou que a graça ela inclui uma dor para chegar nela, né? Eu vejo muito relato disso, né? Mas não, eu acho que a gente tem que entender que a riqueza, a prosperidade, a bênção, elas são inseparáveis. Quando você muda a sua mentalidade com relação a isso, você acessa a graça. Você acessa as coisas boas que tem para você. Você se permite ser mimada por Deus. Você permite ser a filha mimada, a filha amada, a filha próspera. Entendeu? Então você se permite ser a mulher de provérbios. Então acho que é isso tudo a partir do momento que você dá esse acesso. Quando você dá o acesso, você consegue extrair o máximo de Deus, mas pela sua fé, né? Então, quanto maior a sua fé, mais acesso você dá. Eu separei aqui dois versículos bíblicos que falam de bênção. Um é Efésios também, tá? Já você falou em Efésios, e eu vou falar também, Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Entende que a bênção está à sua disposição? Está à tua disposição. A Jana é uma mulher sábia e ela capta isso rápido, ela acessa isso rápido e ela aproveita, ela desfruta disso intencionalmente, né? E o outro é Provérbios 10:22. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor. Que é o que eu falei, né? Riqueza, prosperidade e bênção estão associados. Não separa isso. Não queira falar de mazelas, não queira falar só de dores, achando que você precisa passar por elas para acessar uma bênção. Por quê? Né? Eu vejo pessoas falando assim também, nossa, tá tudo tão bom, deve estar para acontecer alguma coisa ruim, né? Que tá tudo tão bom, alguma coisa, até alguma surpresa aí ruim para acontecer, né? Não, lembra, somos plenamente perdoados. Depois de Jesus somos livres, né? Porque antes do Novo Testamento, o acesso, antes de Jesus, o acesso a essa bênção, ele era restrito ao sacerdote através de sacrifícios, através de rituais, né? Mas depois de Jesus, depois de plenamente perdoados, esse acesso é livre para todos de inteligência e de sabedoria acessarem. O quanto você está sendo sábia para acessar a sua bênção, para permitir que você seja mimada pelo Pai, né? Se você se incomoda com as histórias, com o relato da Jana do dia de hoje, né? Se te tocas, te checas. Por quê? Porque você não está se permitindo ter esse acesso. A sua fé está baixa. Você está com pouca fé, mulher de pouca fé.
Quando você se permitir a acessar essas bênçãos, a ser mimada, a entender que eu posso sim estar perto do Pai através do Espírito Santo, ele vai me mover e vai com que eu chegue a lugares que eu nunca imaginei que eu chegaria, né? Porque a maioria daqui, todas vêm de uma história, principalmente nós Vines, né? Todas viemos de uma história com pouco acesso, com pouca estrutura, de falar assim, cara, será que eu vou conseguir ter essa performance, ter esse êxito? Mas a fé, a falta de fé, né? Ela vai te levando, te leva a algum lugar de forma empírica, de forma, vai sem intencionalidade alguma. Quando você inclui a fé na sua vida, com intencionalidade, com expectativa, com acreditar nesse mover do Espírito Santo na sua vida, as coisas mudam. Você acessa verdadeiramente todas as heranças que Deus tem para você. Então, acho que acreditar muito nessa fé hoje, Jana, eu acho que o que você traz no dia de hoje é justamente isso, né? E o relato do seu casamento que foi assim, gente, impecável, nos mínimos detalhes, sabe? E Deus vem fazendo isso, vem fazendo esse mover com a Jana através da graça, né? E o que ela está passando, e não é por acaso que o capítulo dela é esse, fé e graça, eu espero que você absorva, extraia ao máximo, assim como eu falei, extraia ao máximo de Deus, extraia ao máximo da história dela, pega carona na fé dela. Se você ainda não tem a sua fé, pega carona na fé dela. Já ouviram esse termo? Pega carona na fé dela até você ir construindo a sua fé, tá? Porque isso vai ser importante, né? Ela já passou por diversas coisas, então ela já vem, né, com outras revelações, com outras crenças. Então, se você ainda não tem essa fé, pega carona em alguém que tenha muita fé. E aí depois você passa a andar sozinho. Depois dessa carona, você fala, agora eu comprei meu carro próprio, tirei a minha carteira, agora eu vou dirigir. Vou dirigir a sua fé ao lado de Deus, deixando o Espírito Santo mover em você. Então, acho que era isso que eu queria trazer hoje, amiga. Parabéns aí pelo dia. Mais uma vez, parabéns por esse casamento maravilhoso. Porque foi um casamento muito bíblico, de muita bênção, de muita. Eu acho Foi que nem bem profético, né? Foi muito profético. foi engraçado, né, amiga? Que nem a decoradora entendeu, né, no início. Né? Falou, O o que 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 ela bebeu? Tu lembra? Tu foi comigo experimentar que o... Você tava na hora que o cerimonialista falou, vem cá, o que que ela bebeu? O que que ela ela pode doida? beber também para falar de Apocalipse. Ou seja, mulher de pouca fé, não entendido da Bíblia, que provavelmente a Jana deu uma aula para ela, né? E que bom que ela conseguiu, nos mínimos detalhes, porque também ela é muito boa, ela É, conseguiu interpretar tudo que a Jana precisava. Mas olha como é que é, né? Do início, ela falou, porra, o que que ela bebeu? Que maluca falar de Apocalipse. louca. Que isso? Apocalipse é o fim. Eu falei, não, amiga, Apocalipse é o início de tudo. Ela tinha uma outra visão de Apocalipse. Mas talvez Deus, através de você, falou para ela, né? A gente nem sabe isso, né? Para ela entender ali, É, mudar um pouquinho também a mentalidade dela. E tenho certeza que você provocou uma metanoia nela. Então era amém. isso, pessoal. Queria falar para vocês. Rê, Sabrina, Rê, estão por aí? Sim, com certeza. Vamos lá, bem rapidinho, porque a Jana tem compromisso aí para a lua de mel dela. Nossa, dá vontade de falar É. muitas coisas, Ô, né? gente, vera, vou mostrar agora ao vivo. Aqui, ó. Aqui quem chegou meu lua de mel. Aí, Tá na aí, tá pinta, tá todo na no pinta. estilo, Que isso, de gente. camisetinha e tudo, hein? esse é o nosso pastor. O nosso bispo. Nosso Bom, vamos bispo. lá. Primeiro eu queria só trazer algo que me veio aqui durante o estudo sobre a temática que a Jana trouxe hoje, em relação à promessa versus herança. Tem aquela passagem da Bíblia que fala sobre o filho pródigo, né? Que pegou a sua parte da herança e gastou de forma imprudente, né, digamos assim. E o outro filho que não acessou a sua herança, ou seja, ele ficou só na expectativa desta promessa. E a gente já sabe o desfecho, né? O filho pródigo volta e Deus e o pai vai lá e recebe ele com honra e o outro fica lá naquela, ué, mas como assim? Eu que estava aqui do seu lado o tempo todo, não fiz nada de errado. E ele falou, você podia ter acessado o tempo todo.
tudo e você não quis acessar. Então, o que eu quero trazer hoje aqui para vocês em relação ao que a Jana tem sempre nos ensinado aqui é: você quer ficar vivendo de promessa? Você quer ficar esperando a hora que as coisas vão acontecer na sua vida e viver dessa promessa? Resolve aí. Depois a gente resolve. Ou você também está achando que vai pegar uma herança e vai agir de forma errada, né? Então, Jana vem aqui com o exemplo todo desse casamento dela, explicando como você já pode acessar a sua herança e fazer bem uso dela. Porque a graça é essa, os recursos que vêm de Deus, porque ali a gente está falando também de uma herança natural, né? Mas os recursos que vêm de Deus, esses recursos, eles são ilimitados. É uma fonte, renovável, né? Assim, vem sempre abundantemente. E quando a Jana traz a história dela, passando por, né, desde o batismo, que ela começa a narrar a história dela, falando que ela se sente ainda como uma criança, e tudo acontece com ela muito rápido, onde em menos de uma década ela diz que ela foi batizada. E a gente que modela Jesus entende que a vida de Jesus, que a vinda de Jesus como filho do homem veio para passar a limpo a nossa história. E eu tenho experimentado isso na minha vida e eu ensino as pessoas a fazerem isso também, a passar a limpo a sua história. E o que a Jana trouxe aqui para gente é a história dela passada a limpo, desde o batismo, depois, né, sendo debutante, ali ressignificando, e o ressignificar não significa você anular tudo que você viveu, como ela bem disse. Se nós, hoje o que nós somos é por conta de tudo que a gente viveu, mas trazer novos significados. Entender que ainda assim aquela dor nos moldou para amadurecermos, para sermos quem nós somos hoje, mas nos livrarmos dessa dor e nos permitirmos sermos inundados pelo amor de Cristo e entender que essa história, dar um novo significado para essa história e transformar toda dor em propósito. Então, a partir do momento que Deus foi fazendo esse processo com ela, né, naturalmente, dela passar por esse processo de ser debutante, de ter o príncipe dela, só que hoje ela já não é mais princesa e o Emerson já não é mais o príncipe dela, né? Hoje é uma rainha e hoje é um rei. Então, que vivem num palácio, e isso é extraordinário. Por quê? Porque depois desse processo que ela debutou, vem o casamento, né? E aí esse casamento onde ela não só casou com o seu amado, o Emerson, mas, e eu creio que nesse processo do casamento, né, vem essa transformação da rainha, até porque ontem ela pregou sobre rainha, anteontem, né? E eu creio que foi o casamento de Apocalipse, fala sobre o casamento com o noivo. Nós somos, né, a noiva de Cristo, e ela deixou bem claro, né, que antes mesmo de ir para o altar com o Emerson, né, de estar ali ao encontro com o Emerson, ela estava nessa conexão com Cristo, né, e nós somos uma só carne com o nosso cônjuge. Então ali, né, Jesus teve todo esse casamento ali com Cristo, né, onde os dois como uma só carne, foi lindo. E aí vem toda essa passagem aqui para o céu e acessando, né, e em Apocalipse fala muito sobre isso. O Bruno Vitorino, que é um cara maravilhoso aí, que eu louvo a Deus pela vida dele, por caminhar junto com ele, ele tem falado muito isso para mim, né? Ele falou assim: Renata, as pessoas que não tiverem intimidade com prosperidade, com abundância, e eu não estou falando só de abundância em todas as áreas da vida, não, eu estou falando principalmente de riqueza. Quem não souber lidar com riqueza vai se escandalizar. Porque em Apocalipse fala, porque que o chão era de ouro, porque que tudo no casamento da Jana, olha, chega a ficar arrepiada, tudo foi majestoso, tudo sobrenatural ali, tudo glamouroso, porque na vinda de Jesus, aqueles que não souberem lidar com essa prosperidade vão se escandalizar. Então Deus está nos ensinando agora, vocês estão tendo a oportunidade de ouvir através da história da Jana como viver na graça. Se preparem, porque quando Jesus voltar, você já tem que estar preparado. Igual fala das lamparinas, mantenha a sua lamparina acesa,
porque quando Jesus voltar, nós precisamos estar já alinhadas. Então, que a gente possa viver é agora, não é quando a gente for para a eternidade, é o céu na terra, como a Jana falou. Que hoje a gente já possa viver nessa graça, favor imerecido. Nós temos esse direito e que a gente possa, de fato, viver de forma a usufruir dessa herança com sabedoria, entendendo que vai muito mais além de recursos financeiros, né, desse glamour todo, mas semeando no reino. E a Jana brilhantemente trouxe isso tudo pra gente aí. Bom, é isso porque ninguém quer atrapalhar a lua de mel. Sabrina tá por aí? Sabrina tá aí? Será que ela tá? Será que ela tá na faculdade? Tô aqui botando a mala aqui. Creio que esteja na faculdade, Jana. É, Vai lá então para tá. Então eu vou. projetar aqui a postura Lions. Então, gente, para postura Lioness, a gente vem propondo você revisitar algo que você achava que era impossível de acontecer, para você revisitar essas emoções. Porque com certeza tem coisas na sua vida que você recebeu que você não imaginava. Então, a minha proposta é você pensar nesse tempo. Nossa, teve uma vez que aconteceu isso, que foi assim, nossa, maravilhoso, Deus fez. Essa é a frequência que você tem que vibrar o tempo todo. É nisso que eu quero que você sintonize. É nessa onda. Para quê? Para que isso aconteça mais e mais e mais vezes o tempo todo na sua vida. Para de falar da dor. Para de ficar sintonizada na baixa frequência. É como a Renata falou. O tempo de Apocalipse da segunda volta de Jesus, da volta de Jesus, vai ser estrondoso. As pessoas vão se escandalizar, porque é sobre isso. Ele é abundante, ele não é limitado. Ele é o dono de tudo. Tudo vai ser, meu Deus, o que que é isso? O que que está acontecendo? As pessoas não vão entender. Então é sobre viver isso agora. É sobre trazer isso para sua realidade agora. Lembra de algo que já aconteceu que você achava que era impossível. Essa é a sintonia, essa é a frequência que você tem que andar. E aí vamos profetizar. Profetiza, lembra, leva a sua mente a lembrar algo que você já recebeu, que você não imaginava, que você achava que era impossível, que tenho certeza que na vida de cada uma de vocês tem isso. Vocês achavam que não ia acontecer e aconteceu. Isso é uma frequência, uma energia. Sintoniza nela e profetiza na vida de vocês. Abre a sua boca e profetiza. Não vou profetizar, porque cada uma aqui tem o seu milagre para fazer isso. E vou deixar para vocês fazerem isso. Escrevam algo que vocês acham impossível, impossível e começa a sintonizar nessa frequência. Não é sobre dinheiro, pode ser algo emocional, pode ser uma circunstância, pode ser uma vitória em alguma área, qualquer coisa, tá bom? Não achem que vitórias são só coisas. Então, também tem as coisas emocionais, que é o que eu tenho vivido. Tá bom? Vou me despedir, que eu tô, ó, indo para Lua de Mel. Me acompanha lá na rede social, que eu vou contando tudo para vocês por lá, tá bom? Pessoal do YouTube, se você achar que essa mensagem é para alguém, às vezes a pessoa não está fazendo devocional, mas a mensagem desse dia vai fazer a diferença. Manda o vídeo que a gente vai colocar lá no grupo. Entra no grupo, vem fazer parte dessa comunidade For Lioness.